Ailone Alves. Meus amigos da web, grande abraço. Como ser um locutor de rádio com a voz ruim? Então, se você tem sonho de ser um locutor de rádio e tem a voz ruim, a sua voz é ruim igual a voz do Ailone aqui, se você me acompanha, você vai perceber que a minha voz não é uma voz boa, eu não tenho aquele vozeirão. O rádio hoje em dia é muito mais do que voz. O rádio hoje em dia é um conjunto. Então, se você quer ser um locutor de rádio, corra atrás. A única coisa que eu te falo é o seguinte, tente melhorar a dicção. O que é dicção? A dicção é você tentar falar as palavras corretamente. Eu tenho um amigo meu que não consegue falar farmácia, ele fala farmácia. Então, isso que é dicção. Igual ele que fala farmácia, ele tem que tentar falar farmácia. Entendeu? É apenas melhorar a dicção. O rádio, você vai ter que ser rápido. Então, o rádio, hoje em dia, não é só mesmo voz. O rádio, você tem que aprender a vender. Principalmente a gente que trabalha em rádio do interior, você tem que saber vender propagandas. Porque a maioria das emissões de rádio, pelo menos aqui no interior de Goiás, elas não te pagam salário, te pagam comissão. Por exemplo, 50%, 40%. Aí, você tem que vender o seu horário. Tá certo? Então, é muito possível ser locutor com a voz ruim. O locutor de rádio hoje, com a migração do rádio AM para o FM, ele tem que saber operar a mesa, porque se você não souber operar a mesa, você não vai dar conta. Eu vou mexer na câmera aqui. Então, o rádio hoje é o seguinte. O rádio hoje, o cara para trabalhar na emissora de rádio, você tem que aprender a mexer com mesa. Olha só a mesa nossa aqui, ó. Você tem que saber ligar o microfone, que tá vendo o microfone aqui? Você tem que saber colocar as músicas no ar, pegar a música do computador aqui. Aqui nós temos o WhatsApp, atender o WhatsApp. Então você tem que saber de tudo um pouco. Isso aqui, tudo que eu estou falando, não é tão difícil assim. Você aprender a operar uma mesa dessa aqui, ó, com o tempo, você pega a prática. Entendeu? Não é nada difícil. Tá certo? Você pode, sim, aprender a fazer isso. Eu vou pôr a câmera aqui para a gente terminar o nosso papo. Então, sim, é possível ser um locutor de rádio com a voz ruim. Isso é muito possível. Tá certo? Basta você querer, você ter vontade. Se você tem esse sonho de ser um locutor de rádio, primeiramente, acredite no seu sonho. Quando eu falei lá em casa que eu ia trabalhar de locutor, eles riram de mim, fizeram chacota, porque a minha voz é ruim. Então, para começar da minha própria casa, os meus parentes já fizeram chacota de mim quando, muitos anos atrás, eu falei que eu ia ser um locutor de rádio. E sempre eu mentalizava. Depois, muitos anos, lendo o livro O Poder da Mente Subconsciente, eu vi que eu estava usando de maneira inconsciente a lei da atração. Que quando você quer uma coisa, você começa a pensar naquela coisa, imaginar que você está fazendo aquela coisa, é o que eu fazia. Eu imaginava que eu estava sendo um locutor de rádio, somente na minha mente. Todo mundo pensava que eu era louco na minha família. Porque na minha família não tinha ninguém que mexia com rádio. Ninguém era locutor, ninguém era comunicador, então era muito difícil isso. Então, você tem que acreditar em você, pode mentalizar na sua mente. Se você não tem nenhuma imagem de uma emissora de rádio, hoje pela internet, você pode pesquisar aí um estudo de rádio, um locutor falando em rádio, e aí você vai mentalizar. Tirar aquele locutor lá, pegar aquele lugar que está ali na imagem, e na sua mente você vai colocar você lá, e vai, todos os dias, você vai fazer isso. Antes de dormir, principalmente antes que você dormir, você fica uma meia hora mentalizando que você está ali naquele estúdio ali, sentindo ali aquela alegria, sentindo até as músicas tocando ali. Então, você vai fazendo isso cria a realidade. Aí você vai ter que correr atrás
Se você não conhece nenhum diretor de rádio na sua cidade, procure conversar com ele, fale do seu sonho, corra atrás. E aí, se ele procurar, você tem que sempre falar a verdade. Você sabe operar a mesa? Não. Você sabe vender? Não. Mas eu quero aprender. A verdade e a humildade vale tudo. Você sendo humilde, sendo verdadeiro, as pessoas vão acreditar em você. Porque não adianta nada você mentir, falar, eu sei operar essa mesa, eu sei fazer isso. Na hora você não dá conta, não sabe. Aí fica feio, entendeu? Esse vídeo aqui é bem rápido, que eu vou ter que entrar no ar daqui a pouquinho. Mas antes eu quero mandar um alô para o Márcio, que é inscrito aqui no meu canal, está sempre acompanhando o meu trabalho, muito obrigado. Mais uma vez, um alô para o Toninho Bondade, lá no Rio de Janeiro, Maria Eduarda Duda, Niterói, Rio de Janeiro, Mirela Cavalcante, Vassouras, Rio de Janeiro, obrigado aí. Meu irmão Domingo Alves Ferreira e sua esposa Helena, em Perolândia, Goiás. A minha irmã Iraci Alves de Lima, no condomínio Jardim das Oliveiras, em Goiânia, Goiás. Obrigado aí pela audiência. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Se você não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se. Deixa um comentário abaixo do vídeo.